Reitero os bons dias. Hoje nós iniciamos o primeiro simpósio Ciência, Poder e Sociedade e primeiro simpósio Sudoeste do Paraná, Problemas Contemporâneos e Perspectivas Históricas, promovidos pelo Departamento Acadêmico de Ciências Humanas e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco. Essa nossa primeira mesa, ela é denominada Estética, Arte e Sociedade. Hoje, nós teremos 3 apresentações, de 20 minutos cada, e posteriormente vamos abrir para eventuais questionamentos e debates. Peço que todos os comentários e perguntas sejam realizados via chat, e na sequência nós abrimos para que os participantes possam responder essas perguntas. Por fim, lembramos que essa reunião está sendo gravada. Diante disso, já de antemão, pedimos essa autorização a todos que estão participando. Os palestrantes da presente temática são Ana Carolina Machado, é de Pato Branco, mas atualmente mora em Florianópolis desde 2020, é formada em História pela Unicentro, campus de Coronel Vivida, com mestrado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e desde 2022 está cursando doutorado em História na Universidade do Estado de Santa Catarina, na área de História do Tempo Presente. Sua tese aborda a construção autobiográfica da atriz Fernanda Montenegro e, atualmente, seus interesses de pesquisa estão centrados nas trajetórias artísticas e na história pública. Temos ainda a professora Franciele Clara Peloso. Ela é professora do quadro docente efetivo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco. Atualmente, ocupa o cargo de professora adjunta junto ao Departamento de Ciências Humanas, atua nos cursos de licenciatura. Também integra o quadro permanecente de professores do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTF-PR, campus Pato Branco. A ênfase de seu trabalho acadêmico está na linha de educação, dedicando-se às seguintes temáticas: teoria freiriana, educação da infância, arte, cultura e educação, dedicando-se e desenvolvimento, perspectivas decoloniais e didática. É líder do grupo sobre universidade, GEU, UTF-PR Pato Branco, na linha de educação, cultura e desenvolvimento, e integrante da rede de pesquisa sobre pedagogias decoloniais na Amazônia, na Universidade Estadual do Pará. Sua formação em pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, seu mestrado em educação na linha de História e Políticas Educacionais na Universidade Estadual de Ponta Grossa e seu doutorado em educação na linha de pesquisa em educação. Em educação escolar, teorias e práticas na Universidade Federal de São Carlos. Seu pós-doutorado pela Universidade Estadual do Pará e pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. E, por fim, o Rafael Melo da Luz, formado em História pela Unicentro, pós-graduando em Cultura e Literatura Afro-Brasileira e Indígena, idealizador da Biblioteca Comunitária Conceição Evaristo, articulista na revista venezuelana Petroglifos, palestrante e pesquisador nos temas negritude e rap nacional. Atualmente se encontra como professor do quadro próprio de Magistério de História do Estado do Paraná. Diante disso, iniciamos as nossas falas com a palestrante Ana Carolina Machado. Já menciono que a lista de presença será disponibilizada ao término das 3 falas. Por gentileza, Ana, fique à vontade, a palavra é sua. Olá, pessoal, vocês me escutam bem? Conseguem me ver bem? Bom, eu espero que dê tudo certo, porque aqui em Florianópolis o tempo está bem instável, então eu estava meio preocupada, espero que a internet colabore. Mas eu vou
primeiramente agradecer, né, o convite principalmente na figura do Rodrigo Melo Campos, que é um colega da história, a gente estudou junto, e ele que fez o convite para estar nessa mesa, também cumprimentar todo mundo que está aí, a professora Franciele Clara, muito prazer, o Rafa, também um grande amigo, é um grande prazer estar aqui dividindo essa mesa com vocês, espero que seja bem bacana. Eu vou, então, começar minha apresentação. Vocês me dizem se vocês conseguem visualizar, tá? Espera aí. Só se vocês puderem me dar Certinho, Ana, fica à vontade. Tá. Não, acho que agora, pera. Só um minutinho. Aí. Bom, então, a minha pesquisa de doutorado, né, eu iniciei em 2022, é um curso que eu estou cursando aqui na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, né, cuja área de pesquisa é a história do tempo presente. Então, eu intitulei a minha fala, né, como Fernanda Montenegro e seu legado na história e na memória das artes no Brasil contemporâneo. Bom, primeiramente eu acho interessante falar, né, sobre como que surgiu a ideia de uma tese sobre a Fernanda Montenegro, né? Esse estudo, ele surgiu na pandemia, né? Essa ideia desse estudo surgiu na pandemia, quando em 2020 eu havia começado o curso de mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, estudando sobre um movimento religioso, né? Os meus estudos desde a graduação na Unicentro sempre se concentraram, né, os meus interesses na história do tempo presente. Então, sempre pesquisando sobre movimentos, né, e trajetórias, enfim, questões que ainda estavam acontecendo ou que haviam acontecido há muito pouco tempo, né, nos últimos 10, 20, 30 anos, enfim, mais especificamente a partir da segunda metade do século XX e se estendendo ao século XXI. Então, eu estudava um movimento chamado Céu na Terra, que é um movimento que iniciou em 2016, no Distrito Federal, um movimento evangélico, de jovens evangélicos. Eu estava fazendo essa pesquisa na UFSC. E durante a pandemia, então, eu acabei me deparando com a autobiografia da Fernanda Montenegro, que ela havia publicado um ano antes, né, chamada Prólogo, Ato, Epílogo. Eu vou mostrar depois a capa do livro para vocês, mas quando eu me deparei com essa autobiografia, eu lembro que eu fui na livraria, uma das primeiras vezes que eu saí de casa durante a pandemia, né, por conta do isolamento social, e aí eu fui comprar um livro de presente de aniversário para mim, e fiquei na dúvida entre alguns, mas essa autobiografia me chamou muita atenção, porque estava sendo exposta num stand enorme, enfim, né, foi um grande sucesso aí do mercado editorial na época, e ainda é. E eu comecei, então, a dar uma folhada, e eu pensei, opa, isso aqui é interessante, eu acho que eu vou levar para casa, e me causou já uma certa curiosidade, né, em saber como que ela tinha construído essa narrativa, dessa construção autobiográfica dela. E quando eu cheguei em casa, comecei a ler o livro muito curiosa, e eu pensei, isso aqui dá uma pesquisa que permitiria pensar sobre produção de memória e sobre, enfim, uma memória e uma história das artes cênicas no Brasil contemporâneo, né, a partir dessa trajetória tão ilustre, tão fundamental dentro desse campo artístico, né, que é a Fernanda, que é a trajetória da Fernanda, no caso, né. E aí, eu guardei essa ideia, porque afinal de contas eu estava no meu primeiro semestre, né, do mestrado, e fiquei com essa ideia na cabeça, fui amadurecendo, fui lendo esse livro e tal, concluí a pesquisa sobre o movimento Céu na Terra, e quando chegou então em 2022, eu falei assim, bom, o que eu vou fazer agora, né? Termino o mestrado, vou dar aula novamente ou vou tentar o doutorado? Resolvi tentar o doutorado, né? E aí, aquele tema de casa que todo o pesquisador faz, que é pesquisar sobre se já existem ou não estudos
né, sobre enfim, um determinado objeto que a gente escolhe ou que mobilizem a fonte que a gente pretende estudar, né? E aí, então, eu fui fazer esse exercício, assim, um tanto ainda quanto reduzido, né? Porque, afinal de contas, a gente acaba fazendo esse estado da arte, esse levantamento bibliográfico, né? Que a gente chama. Depois que a gente entra no curso, né? Quando a gente vai refinando, né, o projeto. E aí, eu fiz esse exercício num primeiro momento e eu já consegui mapear que existiam que dentro do campo dos estudos biográficos, né, que dentro da historiografia, que era esse campo que eu estava então buscando me inserir naquele momento, haviam poucas pesquisas que trabalhavam com trajetórias artísticas, de modo geral. Então, hoje, dentro dos estudos biográficos, na historiografia brasileira, né, é importante pontuar, na historiografia brasileira, porque, enfim, em outros países isso é um pouco diferente, existem alguns eixos centrais, né, que os historiadores acabaram se concentrando aí nos estudos das trajetórias, né, e das biografias, que seriam as biografias, as trajetórias de políticos, né, sobretudo homens, né, então grandes políticos, como por exemplo a figura de Getúlio Vargas, FHC, entre outros, né. A gente também tem uma grande parcela de pesquisas sobre trajetórias intelectuais, né? Até mais do que as trajetórias políticas. E também nos últimos anos a gente viu um crescimento significativo de pesquisas sobre trajetórias de sujeitos marginalizados, né? Digamos, os sujeitos comuns, que a gente diria. Então, figuras não tão importantes, digamos assim, né? Ou que não ocuparam cargos tão relevantes assim na história do Brasil. E aí entra dentro desse grande leque, né, de possibilidades as trajetórias de negros, de indígenas, de mulheres, né, que são ainda muito marginalizados dentro da historiografia, embora haja um crescimento significativo nos últimos anos. E, enfim, também de trajetórias e sexualidades dissidentes, enfim. Mas os artistas, né, e as artistas, principalmente as mulheres, ainda figuram assim como que uma lacuna dentro dessa historiografia. E aí, então, eu fui me deter mais especificamente depois que eu entrei no doutorado, sobre se haviam pesquisas, claro, que tratassem da trajetória da Fernanda, e se haviam pesquisas que, na historiografia, haviam pesquisado sobre atores e atrizes, mais especificamente. E aí o que a gente vê é uma certa lacuna, uma incipiência ainda no que tange a esses estudos, porque existem apenas 3 trabalhos, né, que abordaram essas trajetórias. Um dos trabalhos é uma pesquisa sobre o Antônio Fagundes, que é da professora Rosângela Patriota, uma especialista na historiografia do teatro contemporâneo. Tem também as pesquisas do professor Júlio Cláudio da Silva, que é da Universidade Estadual do Amazonas, que ele foi biógrafo das atrizes Ruth de Souza, as atrizes negras Ruth de Souza e Léa Garcia, que são grandes figuras aí, né, da dramaturgia no Brasil. E também a gente tem um outro trabalho que foi defendido em 2021 no programa de pós-graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do historiador Roger Camacho, que trabalhou um pouco sobre a trajetória da Lélia Abramo, mas não necessariamente pesquisando sobre a trajetória artística, mas se centrando mais na militância política, né, da Lélia Abramo, e pensando também as memórias construídas em torno da figura dela, principalmente as memórias póstumas, né? Então foi um pouco dentro tentando operar um pouco dentro dessa lacuna, né, historiográfica, que eu inseri então essa pesquisa sobre a Fernanda Montenegro, né? E a minha tese, ela parte, né, do pressuposto de que a Fernanda, ela viveu, né, de forma autobiográfica, ela, ao longo da vida dela, ela buscou arquivar sobre a trajetória dela e também buscou narrar
a construção dessa persona pública, né, dessa persona artística, em diversos canais de comunicação, né? Então, dando diferentes palestras, diferentes entrevistas, né, sobre a trajetória dela e sobre o papel dela na cultura das artes no Brasil, né? E também construindo um arquivo pessoal, né, junto com o parceiro dela, o Fernando Torres, que também era ator e diretor, né, de teatro, enfim, que faleceu no início dos anos 2000 ali, e com quem ela dividiu 60 anos da vida dela, né? Então foi um casal, é um casal muito central dentro dessa história e dessa memória das artes cênicas no Brasil, e eles construíram então esse arquivo que foi doado para o Centro de Documentação da Funarte, que é um dos acervos que reúne uma das maiores documentações sobre as artes no Brasil, né? E também e principalmente sobre as artes cênicas. E o fundo pessoal deles, da Funarte, é um dos maiores, né? Um dos que mais tem documentos e que documenta, enfim, boa parte dessa trajetória deles, sobretudo no teatro. E evidencia como que foi uma preocupação de ambos, né? Documentar essa trajetória como que deixando um legado documentado dessas trajetórias para a posteridade, né? Mas o meu interesse, mais especificamente, é pensar como que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, eu diria assim, desde a virada do século, 21, a Fernanda ela se dedica a um projeto autobiográfico propriamente dito. Então, digamos, essa é a minha grande hipótese, né, da pesquisa. Acho que vale pontuar que também essa pesquisa está, digamos assim, na metade do seu desenvolvimento. Eu vou qualificar agora no dia 17 de dezembro. Então, o que eu estou fazendo, essa fala também é um pouquinho do que foi possível, né, traçar até agora. E esse projeto autobiográfico, ele se dá muito em razão de três grandes movimentações, digamos assim, da Fernanda, que primeiramente foi uma exposição chamada Fernanda em Cena, que vai comemorar em 1999, nos anos 2000 ali, os 50 anos de carreira da Fernanda. É uma exposição que foi primeiramente realizada no Museu da Arte Moderna, e depois foi realizada em diversos outros museus em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, também no Rio Grande do Sul e também em alguns lugares, algumas capitais do Nordeste. Portanto, uma exposição itinerária, né? E em que muitos desses eventos a própria Fernanda esteve presente, né? Falando sobre essa trajetória que completava meio século. Depois, em 2018, em 2019, ela vai então lançar dois grandes compilados de si, né, dois livros autobiográficos, em que ela vai começar desde ali de 2012 a se empenhar então na construção dessas narrativas. Uma é uma fotobiografia de 500 páginas, que é o Fernanda Montenegro Itinerário Fotobiográfico, né? Eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. E o prólogo Ato Epílogo, né? São duas publicações que tiveram grande procura e que foram, como eu já mencionei, um grande sucesso de vendas aí no mercado editorial brasileiro, né? Das biografias de figuras famosas, né? E por fim, uma grande cereja do bolo, eu diria assim, desse projeto autobiográfico é a entrada dela na Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 17 como uma imortal em 2022. Inclusive, eu tenho discutido, né, no meu primeiro capítulo, que é esse que faz parte da minha banca de qualificação, que principalmente prólogo, ato epílogo foi, de certo modo, uma porta de entrada para que ela pudesse se candidatar e, digamos assim, ser qualificada, né, para poder concorrer a essa vaga, embora ninguém tenha concorrido com ela, e acho muito difícil que se alguém tivesse concorrido, ela não tivesse, digamos assim, sido eleita, né? Então,
eu tenho abordado também nesse meu primeiro capítulo, né, muito a questão da velhice e da produção de um legado. É, eu percebo nas fontes, né, na análise principalmente desses dois livros, que é uma preocupação da Fernanda em demarcar esse lugar dela nesse campo artístico, em deixar, de certo modo, um legado para as gerações futuras, né, por ser essa testemunha tão central e essa protagonista tão central do campo artístico, né. Então, só para mostrar para vocês bem rapidamente, essas são as capas dos livros, né? O itinerário fotobiográfico é uma publicação do Sesc de São Paulo, da Edições Sesc de São Paulo, que foi lançado em 2018. O Fernanda Montenegro, Prólogo, Ato Epílogo, é uma publicação da Companhia das Letras, né, de 2019. E, assim, foi um boom, assim, desse livro, porque em um mês ele vendeu, assim, milhares de exemplares, né? Já teve várias reedições. E aqui uma foto, né, da Fernanda com o fardão da Academia Brasileira de Letras, né, em 2022, quando ela passa, então, a ocupar esse cargo aí de imortal, dentro dessa instituição, que é uma instituição destinada a célebres figuras, né, Inicialmente era para ser do campo das letras, mas a gente sabe que isso não ficou restrito, né? Vários políticos e várias outras figuras consideradas importantes e cujas trajetórias são, de certo modo, confundidas com a trajetória do Brasil também, passaram a ocupar, né, essas cadeiras como imortais. Então, esse estudo ele se insere dentro do campo dos estudos biográficos na historiografia, né, e na história do tempo presente, que é uma perspectiva historiográfica, né, que vai trabalhar com esses processos e essas trajetórias inacabadas e, sobretudo, com o estudo das testemunhas vivas, né? Então, eu tenho compreendido a Fernanda como essa testemunha, essa protagonista de um Brasil que foi, de um Brasil que é, né? E é muito interessante porque apesar de trabalhar com uma trajetória que ainda não se deu por encerrada, né? A Fernanda está com 95 anos. Eu tenho trabalhado também com a perspectiva de um historiador chamado Reinhard Koselleck, um historiador alemão, em que ele vai falar sobre a possibilidade de, quando a gente aborda processos inacabados, de trabalhar com a ideia de estratos de tempo. Então, essa ideia é muito cara para mim, porque a Fernanda tem quase um século de vida, e a partir da trajetória dela, a gente pode perceber diversas camadas temporais, né, desse Brasil ao longo do século XX, início do XXI, e a trajetória dela, e a testemunha dela, e a narrativa dela sobre si, é uma narrativa que perpassa diferentes momentos dessa história do Brasil, né? Então, ela vai nascer em 1929 e ela vai se construindo autobiograficamente, perpassando por várias conjunturas, né? Ela começa lá no próprio governo Getúlio Vargas, ela vai se estender depois à ditadura militar, vai dizer qual que era a condição dos artistas dentro dessa conjuntura em que as artes foram tão censuradas, né? E ela vai se estender nesses livros autobiográficos, principalmente no prólogo, ato epílogo, até a própria eleição do Jair Bolsonaro e essa crítica também a essa conjuntura da ascensão da extrema-direita no Brasil e os problemas, né, que acarretados para a classe artística dentro desse momento. E é um momento também, né, que é interessante pensar, eu tenho abordado um pouco isso, que a própria figura da Fernanda, ela foi colocada muito em disputa se ela representaria ou não uma determinada figura importante para essa classe artística, né? Já que ela teve a imagem dela tão atacada ali no governo Bolsonaro, principalmente quando ela vai ser capa da revista 451, encenando uma bruxa, né? Foi uma capa bem importante, assim, que ela vai fazer uma crítica, então, à censura, né, ali do governo Bolsonaro, e ela, então, aparece como uma bruxa numa fogueira de livros, né, uma fogueira de livros fazendo essa crítica. Então, é uma figura que permite compreender diversas camadas temporais, inclusive o presente muito recente,
né, e o presente em andamento. E aí, essa trajetória da Fernanda, né, ocupa um lugar muito importante, porque ela acaba alcançando, né, sendo consagrada como essa grande dama do teatro brasileiro, a grande dama da dramaturgia brasileira. Então, eu também estou trabalhando com uma ideia de mulher monumento, né, dessa figura monumentalizada que vai sendo consagrada por diversos discursos, né? E os discursos da crítica teatral e da crítica, de modo geral, do cinema, enfim, são muito importantes, e que vai se apropriando de todos esses discursos para também se legitimar dentro dessas narrativas autobiográficas, né? Embora não de forma tão declaradamente, né? E aí também, né, é interessante pensar a ideia desse legado familiar, né? Nesse meu primeiro capítulo, eu estou trabalhando muito, então, com essa ideia de que, consciente da finitude da vida, né, em razão desses 95 anos, quase um século de vida, ela se empenha nesse projeto autobiográfico, quer dizer, é importante, né, nesse momento da vida, da velhice, deixar esse legado de quem eu fui dentro desse campo artístico, mas, ao mesmo tempo, no meu segundo capítulo, eu tenho pensado muito que a família da Fernanda é uma família muito importante nessa história e que são uma família artística, né? Que é uma família artística. Então, ela e o Fernando Torres, esse casal que trabalhou durante muito tempo juntos, que tiveram a própria companhia teatral, né? Que foi o Teatro dos Sete, que foi muito importante na história do teatro brasileiro ao longo do século XX. Mas também esse bastão que é passado a Fernanda Torres, né, que está aí com a figura dela muito em voga agora por conta do filme Ainda Estou Aqui. O filho deles, também o Cláudio Torres, que também se torna também um grande diretor de cinema, né, um grande diretor também de teatro. E o próprio neto, né, da Fernanda Montenegro, o Joaquim, que é filho da Fernanda Torres, que também passou, então, a encenar com a própria família, né? Sem falar também do genro, né? O Andrucha Ladino, que também é um diretor. Então, essa família é uma família muito central para a gente pensar a história e a memória das artes cênicas, né? E aí, essa história do tempo presente, né? Eu gosto sempre de enfatizar que essa história acontecer, que a gente sempre está lidando com processos que podem ainda, e com acontecimentos que podem ainda ser incluídos dentro da pesquisa, né? Então, por exemplo, esse filme Eu Ainda Estou Aqui, que tem gerado aí uma série de críticas extremamente positivas, que foi indicado ao Oscar, né? Possivelmente vai, de certo modo, entrar dentro da minha análise, se não dentro da análise, pelo menos dentro das minhas considerações finais, da minha conclusão, ou como um epílogo, né? Porque é um filme que também vai evidenciar, né, a importância dessa família e também a passagem também desse bastão e desse bastão da Fernanda Montenegro para Fernanda Torres, né? Então, eu acho que é um pouquinho isso, assim, o que eu tinha para trazer. Não sei se eu ainda tenho tempo. No limite já, Ana. No limite, né? Então, que bom que deu certo, que a internet colaborou. E aqui eu trago um pouco das referências, algumas das minhas referências bibliográficas, né? É um trabalho bastante interdisciplinar, então eu tenho trabalhado muito com os estudos literários também, porque eu tenho feito uma narrativa em primeira pessoa, né? É um trabalho também que eu quero que seja um trabalho que de certo modo, ele já desperta o interesse do grande público. Quando eu tenho falado em algumas ocasiões, né, seja em eventos, ou seja, até entrevistas já dei sobre isso, tem despertado muito interesse do grande público por ser essa figura, né, que dificilmente alguém não conhece a Fernanda Montenegro, né? Então, eu quero que esse trabalho seja um trabalho que saia um pouco dos muros da academia, né, e possa, então, ser lido por outras pessoas, porque ele traz uma outra perspectiva sobre a Fernanda Montenegro que outros livros biográficos feitos por jornalistas, enfim, não abordam, que é essa perspectiva, principalmente da velhice, né, como que ela tem se percebido velha, e essa construção desse legado. Então, eu acho que ainda é uma pesquisa que traz um olhar muito específico,
né? E que eu estou me propondo a uma linguagem que não seja só para os pares, mas que um grande público possa ler, até porque, do meu ponto de vista, não faz muito sentido a gente fazer pesquisa que fique dentro da universidade, né? Acho que a gente precisa devolver para o público esse nosso trabalho. Então é um pouquinho isso, né? E agradeço muito por terem ouvido, enfim, a gente fica aberto aí a perguntas enfim, depois. Muito obrigada. Ana, agradecemos e parabenizamos pela apresentação. Acho que a tua apresentação foi bem clara. Acho que, inclusive, nesse momento, com a questão do filme, né, tem trazido à tona também mais algumas coisas, inclusive sobre até o vínculo da Fernanda com a eventual ditadura militar e todo o envolvimento dela. No entanto, a gente vai deixar para o final, nós temos ali para o final de todas as apresentações, para aí nós abrirmos uma roda de conversa e dialogarmos todos juntos, tá? Pode ser? Beleza, obrigada. Então, ótimo. Agora eu passo a palavra para o professor Rafael Melo da Luz. Professor, o espaço é seu, tem os seus 20 minutos, fique à vontade para apresentar. Eu vou compartilhar aqui. Só um segundinho que daí eu já começo. Esqueci que eu tinha colocado ela lá na frente. Vocês me ouvem bem? Sim? Tudo certo. Então, eu vou começar, então, a minha fala também dizendo que é uma enorme felicidade estar com a minha amiga Ana, com a professora Clara aqui. O convite do professor Rodrigo também me deixou bem feliz para essa mesa, principalmente porque falar sobre arte dentro da academia é uma coisa muito interessante, né? E ela perpassa por vários caminhos, inclusive eles interdisciplinares. E acredito que é muito disso que a minha fala vai trazer, né? Essa fala, ela faz parte do meu projeto de mestrado, que vem sendo construído desde o ano passado, quando ele foi aprovado na UFPR, e aí eu acabei voltando para Pato Branco para assumir o concurso de professor do estado do Paraná, e também agora, né, moldando ele para projetos, para programas mais interdisciplinares, tem me trazido algumas reflexões, principalmente no caminho que ele deve dar, né? Tanto que o nome REP, Reexistência e Deseducação no Mundo Colonial, ele surge justamente de desculpa, de uma entrevista que eu assisti do Criolo, que foi dada em 2014, mas que recentemente eu relembrei ela quando eu estava escrevendo um artigo junto com a Ana, que ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês, né? O que nos salvou do que a gente viveu nas ruas, e você sabe do que eu estou falando, isso é o Criolo falando para o Lázaro Ramos, né? Foi a nossa completa ignorância e falta de habilidade em se adequar ao que está posto. O que salvou a gente foi ser um ninguém durante um bom tempo de nossa vida. Ou nós éramos ignorados, ou nós éramos chicoteados, ou nós éramos encosto de porta em alguma pousada. E nisso a gente fez nossa história. A gente sofreu, a gente vomitou, a gente voltou e aceitou que a gente não consegue fazer nada do que o pessoal fala para a gente fazer, para a gente ficar boneco na foto. Aí sobrou o quê? A beleza da arte, que para muitos é a fraqueza da alma. Essa entrevista do Criolo é muito interessante, porque quando ela saiu, ela foi tida como um meme, né? Principalmente, se vocês lembrarem, né, tinha o recorte dele falando, né, o que é esse cidadão de classe A, B ou C, é o Leite classe A, classe B, né? E faziam esse recorte dizendo como se fosse uma ideia distante, um meme, como se ele estivesse louco, basicamente falando, né? E só depois, né? Na verdade, assim, o pessoal que
que ouve rap, que já conhecia o crioulo, já entendia a forma de comunicação dele, já entendia o que ele queria falar. Mas quando eu vi essa fala dele, me causou algumas inquietações, né? Justamente o que seria, né? Não estar posto a esse dito, né? Ao que é colocado para as pessoas negras. E aqui é importante falar, né? Que eu também estou pensando mais a figura de pessoas negras e também um tanto masculinas. Não estou me propondo diretamente a pensar a questão indígena ou das mulheres negras, né? Até porque me faltaria um arcabouço de estudos para isso. E aí, para começar, né, para me nortear, eu fui procurar algumas obras, né, para isso. E nesse sentido de como eu cheguei na ideia da deseducação foi através do livro do Carter G. Woodson, né? A Deseducação do Negro, que basicamente ele fala que a maneira de ensinar a história africana, a história do continente africano e a história afrodiaspórica, isso ele está pensando muito mais nos Estados Unidos, obviamente, mas a gente pode trazer para o Brasil, ela é uma forma de deseducação, né? Porque o que é posto como educação é você ver a África como um continente não desenvolvido, aonde a pobreza reina, aonde a história ela acontece só a partir do colonizador. E quando você propõe essa história, né, decolonial ou quase anticolonial, que é o de pensar a África através das suas próprias populações, pensar ela através do Cheikh Anta Diop, que escreveu o livro África Pré-Colonização e tudo mais. E aí, eu já estava, né, dentro das discussões sobre o cenário de rap, e tinha alguns livros, né, que tinham que eram um norte para a discussão, né? Sempre começando pelos escritos da Maria Rita Kell, né? Que foram as aberturas, assim, né? Academicamente, principalmente do Racionais MCs, entrando através do artigo dela, né? Sobre Racionais, agora eu não lembro direito o nome do artigo, mas é um nome bem conhecido. Só que daí também eu fui buscando algumas referências mais contemporâneas, né, mais atuais, já que também estava me propondo a pensar, né, essa pesquisa através da história do tempo presente. E aí eu chego à Cor e à Fúria, né, o discurso racial dos Racionais MCs, do Mike Antunes, que é a tese dele, né, que foi transformada em livro, onde ele vai justamente pensar como é que foi construído o discurso racial dentro das músicas do Racionais MCs, principalmente até o disco Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, volume 1 e 2, lançado em 2002. Até porque o último lançamento do Racionais MCs ele vai ser em 2015, se não me lembro muito, que é o Cores e Valores. Só que aí eu também precisei pensar no sentido da educação diretamente, né? E foi por um acaso que eu encontrei o livro Movimento Negro Educador, né? Da Nilma Lino Gonçalves, aonde ela basicamente vai dizer que toda experiência social ela tem uma função educadora, né? E aí, a partir disso, foi o que me proporcionou pensar o rap nacional também como um movimento educador. Só que aí, eu terminei, né, a minha faculdade em 2023, a discussão sobre a história do tempo presente ela estava surgindo ali nas matérias de tópico, e foi através de um professor que eu conheci, o Aníbal Quirrano, e aí ele traz essa leitura para a gente, através desse recorte. A colonialidade do poder e a dependência histórico-estrutural implicam ambas e hegemonia do eurocentrismo como perspectiva epistemológica. No contexto da colonialidade do poder da população dominada, nas novas identidades que lhe haviam sido atribuídas, foram também submetidos à hegemonia eurocêntrica como maneira de conhecer. Ou seja,
O que Ana é que ele está apresentando para a gente que não só existe um modelo de viver eurocêntrico, mas um modelo de aprender, um modelo de conhecer, um modelo de educação propriamente dito. E tudo isso vai se quebrar quando você encontra esses outros movimentos sociais, essas outras formas de aprender. E chegando, né, trazendo daí a discussão já mais para mais perto, a gente chega no livro da Tricia Rose, O Barulho de Preto, que ele foi republicado no Brasil em 2021, traduzido, e ela vai definir o rap da seguinte maneira: como forma de contar histórias acompanhada por música altamente rítmica e com base eletrônica. Essa concepção se relaciona com o processo de introdução na cultura hip-hop do Brasil, né? Conforme informado pelo projeto Construção Nacional 50 anos da cultura hip-hop. Esse projeto de construção nacional ele foi lançado em 2023, que também foi como o projeto que institucionalizou o dia do hip-hop, né, no Brasil. Só que daí tem aquela diferença, né? Hip-hop é a cultura, rap é a música, rap é um elemento do hip-hop. E para mostrar como o rap ele vai ter essa função de educação, no recente documentário do Racionais MCs lançado na Netflix, tem uma fala do Mano Brown que ela é bem interessante, que ele diz o seguinte: aí começaram a vir esses nomes, né? Malcolm X, não sei o quê. A gente começou a querer saber sobre essas coisas, entendeu? E eu fui numa festa do movimento negro. Dali, outros rappers começaram a frequentar também. E aí tinha que unir duas coisas que tinham tudo a ver estar juntas, mas estavam separadas. Que era o quê? A parte do movimento negro organizado dos negros que estudaram, que sabiam das coisas, mas não tinham acesso à juventude que não sabia. Isso ele está falando de um Brasil de 1980, finalzinho de 70, 80, aonde o movimento negro unificado ele vai ter muita força em São Paulo. Tem até hoje em dia, né? Mas estava passando por essa construção. E aí figuras como Lélia Gonzalez estava viva, Abdias Nascimento, você tinha todo esse emaranado de figuras extremamente importantes pensando. E uma pessoa muito importante nessa formação é a Sueli Carneiro com o Guelé 10, né? O Instituto da Mulher Negra. E o Mano Brown fala em outro podcast que principalmente o que uniu eles, né, além da ideologia, né, porque eles ouviam Tupac, NWA, LL Cool J lá de fora, e eles ouviam esses nomes, Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, eles queriam saber o que era. Só que na década de 80, 90, para isso chegar até o Brasil, era outra história completamente diferente do que é hoje, né? Não era simplesmente a gente pegar um PDF ou comprar o livro na Amazon. Mas o Guelé 10 oferecia um conforto, oferecia comida, oferecia estadia para esses jovens negros. Então, não é nada errado a gente afirmar que boa parte da ideologia do rap nacional formada nos anos 80 vem do Guelé 10, vem da pessoa da Sueli Carneiro. Tanto que eles até publicavam uma revista, né, que foi semestral, se não me lembro muito, que teve 4 ou 5 edições que era só sobre rappers falando sobre a música e tudo mais. Aí chegando na parte mais interessante, assim, digamos, da apresentação, que é quando eu proponho a gente ouvir algumas canções e pensar alguns problemas através dela, né? A primeira música que eu vou apresentar para vocês, ela se chama Exóticos, do rapper BK. Ela está presente no álbum Gigantes dele, lançado em 2019, se não me lembro muito. E aí, a partir daqui até o final da apresentação, eu estou em 12 minutos aqui, se eu não estou errado na minha conta, a gente vai ouvir, e aí a gente vai fazer um recorte para a gente pensar esses problemas que a arte, né, coloca para a gente junto com isso. Então, qualquer coisa, se o som da música não estiver saindo para vocês, vocês me avisam no chat, fazendo um favor. Ela saiu de algum filme, uma foto, uma música. Ela não existe, eu de mão dada com ela, olhar com bela. Atrai os olhares pessoais, vão pra janela, que ela é tão melhor que aquelas outras. Pele e cabelos, minha mão desliza. Faculdade de jantares, olha, ela é tão fina. De
mão dada com ela, todo mundo espia, todo mundo grita e diz que a sorte é minha. Por que é sorte minha? Me comprei, eu sou um objeto de diversão. Ela sente tesão, ela sente tesão. Me quer por inteiro, me dá ordem, fica de joelho. Ela diz que quer se sujar, conhecer o mundão. Diz que eu pareço um gangster, me olha como um hamster, descendente de Ramsés. Meu poder me abster, ela sabe o tamanho do mundo e quer saber se é real o tamanho do mundo que eu tenho nas casas. E já falou pra todo mundo que eu tô desempregado, sem estudo, mas na cama aulas. Era noite de motéis e nada, nada mal, nada mal. O terror do homem negro, a solidão da mulher negra. Manequins na vitrine, a cor não pega, que crime. Blackface, bad vibes, bad trips. Posso trocar seu cabelo, bunda fica nesse espelho. Eu acabei com preconceito, fui pra cama com preto, ele tem cara de mal. Ela tem sorriso branco, ela é da cor do pecado. Que me perdoe Santos, mas olha o tamanho da roupa, ela tava me tentando. O terror do homem negro, a solidão da mulher negra. Manequins na vitrine, a cor não pega, que crime. Blackface, bad vibes, bad trips. Posso trocar seu cabelo, bunda fica nesse espelho. Eu acabei com preconceito, fui pra cama com preto, ele tem cara de mal. Ela tem sorriso branco, ela é da cor do pecado. Que me perdoe Santos, mas olha o tamanho da roupa, ela tava me tentando. A carne mais barata do mercado é carne negra e é servida crua. A carne mais barata do mercado é... A carne mais barata do mercado é carne negra e é servida crua. Essa música do BK, ela traz uma problemática que surgiu principalmente pós-estudos do Gilberto Freire, mas que a partir dos anos 2000 ela ficou muito em evidência, que é o quê? A hipersexualização das pessoas negras, principalmente da mulher negra e do homem negro, né? E aqui tem um trecho, né, que ele fala o seguinte: me compra ou sou um objeto, diversão. Ela sente tesão. Me quer por inteiro e me dá ordem, fica de joelho. Ela quer se sujar, conhecer o mundão. Diz que eu pareço um gangster, me olha como hamster. Que é o quê? A ideia daquele homem negro, marginalizado, sexuado, o marginal, aquele que vai sujar ela, que não vai manter ela dentro desse status, né, de mulher santa, digamos assim, né? Existe toda uma problemática quanto a isso e que vai afetar diretamente a autoestima das pessoas negras, principalmente do homem negro nesse caso. Com a mulher negra, isso é 10 vezes pior ainda, né? Mas isso são tudo... isso é uma forma de ele passar essa discussão para os seus ouvintes através da rima, né? Através da música. A segunda música que eu vou apresentar para vocês, e essa é a final, que eu já estou ali com 16 minutos, se chama Inácio da Catingueira, e ela é do rapper Emicida. Nessa daqui eu quero que vocês prestem atenção, necessariamente também, não só na letra que vai estar, mas também nas imagens que vão ser transmitidas através dela. Eles vão fazer de tudo para que você reaja. Se você responder a um palavrão com outro palavrão, eles só vão ouvir o seu. Ouse responder a um soco com outro, eles vão dizer: ah lá, o negrinho perdeu a cabeça. Eu disse que ele não servia pra isso. O inimigo, seus lacaios, vem com tudo, joga sujo. E você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza. A gente ganha mostrando em campo, correndo, marcando. Nosso povo precisa de gol, de virar o jogo, não de polêmica. E alcançamos a vitória fazendo isso em campo, não batendo boca fora dele. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas: que você é um bom cavalheiro e é um ótimo jogador. Zico, vai lá. Laboratório Fantasma 2018.
Traio câmeras, takes, tipo tragédia. Efêmera, fama era fake. Esses comédia, focado num padrão tipo Dake. Com inveja de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média. Vim classe, black tie, check, tio, adubo. E o rap sai no finesse igual Black Hill. No impasse, a track vai, moleque, viu? Tudo que um black faz dá estresse, combate frio. De rima epidêmica, a tese acadêmica, nome da década. Cada passo uma polêmica, dos cabeça de escravo anêmica. Minha trajetória é real, a de vocês é cênica, cínica, cômica. Quer alvoroço e precisa dos pretos fudidos, com um grilhão no pescoço. Pois o gueto só é real se tiver roendo o osso. Cadê os neguinhos que devia tá no fundo do poço? E eu sou patente alta, bigode grosso, a favela no peito e o condomínio no bolso. Excelência em pauta, longe do fosso. As mentes incautas não digere o caroço, mas foda-se. Desci pra pista, um Nike pra cada merda que o Lobão diz. Eles dizem que eu sou comunista. Cês não precisa de palco, precisa de analista. Eu vim da rima sem talco, berço dos terroristas. Mandando broncar, tô pra destroncar. Tomei tantos que quase viro o MC da Conca. Se eles armar bloqueio, a gente saca pra desmontar. Porque eu não respondi os otários, digo agora, bom, tá. Num país onde os políticos dizem o que diz, essas porra de diz, pra mim é igual diz, fofinho. Querendo confete, no fim das contas é a mesma merda. Só o sistema brincando de marionete. Tem que manter isso. O bagulho não tá manso. Nós contra nós, não é nada mais que adiantar o trabalho dos gansos. Que mete alerta vermelho se o gueto tem avanço. Ternos de 15 mil, é sério tio, já pego o ranço. Debate no Face, eu não faço questão. Uma mixtape, fiz minha primeira revolução. Nas cabeças igual lace, presta atenção. Só no Fashion Week nós empregou uma preta pra cada textão. Verdade por si só repele. Bom, meus dramas vira som, saca? Tipo Adele, cês vêm com o estilo da Veja. Ideia, MBL, se sua banca se vale disso, foda-se ela e eles. Eu jogo na calma que a vida pluma, camuflado na noite igual puma. Passando a visão pra una. Quem diz que eu vendi minha alma descende de quem dizia que eu nem tinha uma. Me chama de arrogante, porque a vitória de um semelhante pros vermes é um barato humilhante. Quer dar minha cabeça pro seu senhor quando é estante, esqueça. Cês vai morrer com adjuvante, que aqui é ready to rumble, fi. Sentiu mais com uma metranca na manga, tipo Bumblebee. Vivendo confortável e pão, pensando qual capitão do mato vai caçar like com meu nome amanhã. Aí, para encerrar, né, que eu bati os 20 minutos aqui, vou rapidamente fazer, né, o porquê que eu escolhi essa música e o porquê que eu dou o título, né, desse slide de áudio manual do negro brasileiro. Porque se a gente remeter, né, o Marighella, ele tinha, né, escrito o mini manual do guerrilheiro urbano. E essa música do Emicida, inspirada no Paraíba Inácio da Catingueira, meio que demonstra, meio não, né, totalmente demonstra uma forma do negro que ele é racializado, que ele é consciente, que ele é intelectualizado, de ele dele viver dentro desse mundo, né? Que é o quê? Esse mundo cheio de casca de ovo, porque ele tem que ouvir a ofensa, mas ele não pode responder ela na mesma altura, ele sempre se espera, né, esse tom pedagógico dele. E agora eu vou ler aqui, só para a gente encerrar, né, de rima epidêmica, tese acadêmica, nome da década, cada passo uma polêmica. Dos cabeça de escravo até a militância anêmica, minha trajetória é real, a de vocês é cênica, cínica, cômica, quer alvoroço. Preciso dos pretos fudidos com brilhão no pescoço, pois o gueto só é real se estiver roendo o osso, cadê os neguinhos que devia estar no fundo do poço, né? Ou seja, ele também traz essa discussão que, academicamente falando também, às vezes só se aceita o negro naquela posição aonde ele está lá embaixo, né? Quando ele resolve escrever essa tese, quando ele resolve acender, ele gera esse problema. E aqui tem as referências, né, da minha fala de hoje. Eu agradeço. Muito obrigado. Nós que agradecemos a tua apresentação, acho que foi bem legal, a ideia das músicas aí também fez com que a gente, analisando e ouvindo a música, a gente vê ali a questão tanto da hipersexualização, quanto da marginalização da pessoa negra, né, do homem negro. Então, acho que teremos bons debates depois. Novamente, reitero aos participantes que os comentários e debates serão realizados ao término das 3 falas. Diante disso, professora Clara, a palavra é toda sua.
Bom dia, que bom que vocês estão aí, né? E a ideia aqui é a gente, então, conversar um pouquinho sobre as pesquisas que eu tenho desenvolvido e, mais especificamente, né, sobre o Francisco Brenan e como que a gente pode aproximar, né, Brenan de discussões freirianas e decoloniais e pensar isso numa perspectiva de arte e estética, né? Como que isso se relaciona? Quando a gente vai pensando, né? Quem é Francisco Brenan? Então, Francisco Brenan, ele é um artista plástico pernambucano. Ele é um nome reconhecido internacionalmente. E eu chego, né, em Brenan muito por conta aí das minhas pesquisas com o Paulo Freire e também sobre decolonialidade. E aí eu vou me deparando, né, com o Francisco Brenan, e o Brenan, ele aparece num primeiro momento como alguém, né, que está lá nas obras do Paulo Freire sendo citado sempre de um lugar muito afetivo, né, para o Paulo Freire, porque é Brenan quem faz os desenhos que o Paulo Freire vai usar na campanha nacional de alfabetização de 1963. E Brenan também faz parte do movimento de cultura popular, né, que o Paulo Freire também integrava no Recife, junto com Abelardo da Hora e junto com outros artistas e intelectuais da época. Então, nesse momento, né, que eu me aproximo do Brenan, é muito tentando entender qual que é essa relação de Brenan e Paulo Freire e de como é que esses desenhos, né, que são feitos pelo Francisco Brenan, eles podem conversar com a gente sobre aspectos da decolonialidade. Quando a gente vai pensar a decolonialidade de uma maneira geral, a gente vai pensar ela sempre no plural, né? E aí nós temos alguns intelectuais que eles já têm nos ajudado a pensar sobre essas decolonialidades, né? Alguns vão trazer como descolonialidades. E na literatura, com mais expressão, né, a gente encontra as três primeiras, que são a decolonialidade do poder, que é a distribuição desigual dos direitos do ser, de pensar e de existir, baseada sobretudo no critério da raça. Quem trabalha fortemente os pressupostos, né, e a caracterização dessa decolonialidade é o Aníbal Quijano, como o Rafael trouxe para a gente. Também a decolonialidade do saber, que é o controle e a estrutura de domínio em relação à produção do conhecimento, ao validar saberes de origem branca e europeia, que passam a ser disseminados pelas instituições, dentre elas a universidade, né, como o conhecimento científico válido. Então, aqui a gente vai ter a Katharine Walsh tratando dessa decolonialidade com mais força, a colonialidade do ser, que vai pensar no silenciamento de sujeitos e saberes, constituintes de epistemes outras. E aqui nós temos o Walter Mignolo discutindo com bastante força essa decolonialidade, e aí sempre interessante a gente dizer que todos discutem todas, né? Mas tem algumas que eles dão mais ênfase. E né, nesse momento que eu estou discutindo essas decolonialidades, me aproximando de Brenan e trazendo o Freire para essa mesma conversa, eu vou também conhecendo o que na literatura a gente está chamando de colonialidade do ver, que seria a inferiorização racial e epistêmica, né, decorrente das
maquinarias visuais que acompanham o processo de invasão e de colonização, sobretudo da América do Sul, né? E aqui a gente vai ter como quem está pensando um pouco essa colonialidade do ver, o Joaquim Barrendos. Ele vai trazer essa conversa e ele vai dizer assim, olha, a invasão das Américas também foi um evento estético. E aí ele vai trazer toda uma reflexão sobre pinturas de época, sobre artes visuais de uma maneira geral, né? Vai discutir também essa coisa dos museus e de como que isso vai se caracterizando como uma estrutura de poder, né, pelo visual, né? Como que se dá essa inferiorização racial e epistêmica que vai estabelecer essa relação de poder, impactar na nossa questão do saber, vai moldar consciências, né? Logo, vai moldar o nosso ser em relação a isso, e que está relacionado muito nesse momento, na discussão que ele faz, com a visão. Então, eu trabalho a partir, né, desses quatro conceitos que aparecem na literatura que discute a decolonialidade, e chego, né, nessa pesquisa, nessa decolonialidade do ver, que é algo ainda que no Brasil não estava se discutindo com bastante força, né, esse conceito de colonialidade do ver. E aí eu vou discutindo aqui um pouco como que o Brenan se relaciona, né, como que a sua arte e o que essa estética promove enquanto reflexão colonial. Então, Brenan, ele nasce em 11 de junho de 1927, ele é descendente de uma família inglesa, né, que vem no Brasil ali no período imperial, e se estabelece no Nordeste do Brasil. O pai herda terras de uma tia, e nessas terras são montados engenhos, e logo o pai de Brenan começa a trabalhar com a produção de cerâmicas, né, sobretudo de telhas. E Brenan, ele vai se interessar por arte ainda na sua adolescência, onde ele vai se relacionar com pintores que o pai contratava para retratar a propriedade. E aí ele também vai se relacionando com Abelardo da Hora, que é um escultor brasileiro, também nordestino, né, que traz várias reflexões para a gente no campo da escultura e das artes visuais. E Brenan, ele vai se constituindo esse artista. Em determinado momento, ele vai estudar arte na Europa, porque era o modus operandi daquele momento, né, estudar essa arte. Arte era arte europeia, e isso é bastante colonial, né, para o período que Brenan vive. E Brenan, ele vai se identificando muito com a questão da cerâmica, das esculturas. Só que a arte europeia, naquele momento, ela está dizendo assim, olha, arte é pintura. Então, o Brenan, ele vai se aprofundando nos estudos sobre pintura, e ele vai também fazendo uma trajetória como pintor, sobretudo com tinta a óleo, né, num primeiro momento, e ele vai para a Europa, frequenta os ateliês dos artistas europeus da época, e ele vai aí trabalhando nas suas técnicas. Brenan, depois de um tempo, ali na década de 50, ele vai se unindo a esse movimento de cultura popular, que tinha por objetivo justamente fazer formação cultural da população, né, artística e cultural. E ele também vai se inserir no governo, né, do Miguel Arraes, no Recife, e ele vai fazer parte de um grupo de intelectuais que começa a pensar essa relação.
Brenan era amigo íntimo do Ariano Suassuna, mas ele não integra o movimento armorial da época, né? Inclusive, numa entrevista que ele dá, alguém pergunta assim para ele se ele é armorial, e ele vai dizer assim: não, eu sou sexual. Por que que ele dá essa resposta? Porque Brenan ele vai construindo uma obra que é entendida dentro, né, da literatura que trata de escultura, de obra fálica, né? Então, a obra dele são sempre movimentos fálicos. E os estudos da obra de Brenan, eles são muito relacionados com a questão da sexualidade e, por vezes, da arquitetura. Mas como a Ana trouxe no início da fala dela, o pesquisador sempre vai fazer uma revisão de literatura, né, quando ele vai se aproximando dos seus temas de pesquisa. E no momento que eu estava fazendo especificamente o início dessa pesquisa, que foi no ano de 2022, eu não encontrei nenhum estudo que aproximava nem Paulo Freire de Francisco Brenan, ou Francisco Brenan de Paulo Freire, tampouco Brenan com os estudos sobre arte e decolonialidade. Então, essa é uma das características desta pesquisa também. E aí, Brenan, embora, né, ele vá se dedicar à pintura e à escultura, ele traz, né, algumas características da sua obra. Então, Brenan, ele herda, em determinado momento, essas terras da família, mas ele herda uma terra em escombros, né? Porque ele herdou, mas sem ajuda nenhuma para transformar esse espaço. E Brenan ele começa, então, a produzir telhas, e ao tempo que ele vai construindo essas telhas na olaria, né, desse antigo engenho, ele também vai construindo a sua oficina de arte, que hoje é tido como um patrimônio, né, do Recife, e é tido como um museu a céu aberto. Então, faz parte dessa obra de Brenan, tanto objetos de arte, né, ele é muito conhecido pelas suas cerâmicas, que hoje são vendidas em formatos de vasos, de xícaras, de tigelas, mas ele tem esse museu a céu aberto, que o próprio museu é a sua obra de arte. Então, quando a gente vai pensando, né, Brenan, ele tem uma obra que ela é muito plural. Ela vai da pintura à escultura, passa por essa discussão da arquitetura, ele vai pensar também em vários... A arte que Brenan faz, ela é feita a partir de vários suportes, né? Como a gente vai pensar isso a partir da teoria das artes. Os desenhos que Brenan faz para Paulo Freire, aqui a gente tem um dia o filme original, né, que foi encontrado 30 anos depois aí do 63, onde tem os desenhos que o Brenan faz para o Paulo Freire, né? E quem conversa e faz a mediação dessa conversa é o Ariano Suassuna. E aí, ali na primeira imagem, né, eles estão em tons ocres, mas essas são as cores originais, e essas são fotos originais dos desenhos que foram disponibilizados pela oficina do Francisco Brenan, quando eu estive lá. Então, a gente percebe que o Brenan ele vai ter um traço, uma estética, né, uma arte, que ela vai estar trazendo, esteticamente, uma figura comum a todos os desenhos, que é esse ramo, né, e que traz flores e frutos típicos brasileiros, e aí ele vai trabalhando com as mesmas tonalidades em todas as imagens, e esse desenho que tem esse contorno preto, né, esse contorno preto, ele servia para demarcar da onde a pessoa deveria fruir essa imagem. Então, esses desenhos, eles são feitos para usar na campanha nacional de alfabetização, né, de 1963,
que ela não chega a acontecer de fato, né? A gente tem a ação de Angicos, mas ela não chega depois a tomar corpo por conta do golpe de 1964. Os estudos desses desenhos, eles estão na oficina de Brenan, né, em Recife, eles estão expostos num dos pavilhões que se chama Academia, e eles ficam lá, expostos, né, os estudos dos desenhos. Os originais, eles desapareceram aí no período de 64, né, eles não foram mais encontrados. Há notícias que esses desenhos, eles ainda existem, eles estão na Europa, né? Isso é uma coisa que a gente tem buscado. Eu estive lá agora em julho, né? E a academia ela está em reforma e os desenhos, então, nesse momento, eles foram retirados, mas os estudos originais dos desenhos eles ficam expostos na oficina. Quando a gente visita, né, a oficina do Brenan, a gente vai encontrando artefatos que falam muito da cultura brasileira. Então, o símbolo da oficina de Brenan é o símbolo de Oxóssi, né? E aí Brenan conta que ele fez uma visita à Bahia e ele lá que ele reconheceu, né, que ele estava utilizando o símbolo de um orixá, e aí ele toma conhecimento que esse orixá, ele é o protetor das matas, né? E a oficina do Brenan, em Recife, ela fica no meio do que chama Mata do Segredo, e é longe da cidade para você ir, né? Então ela fica realmente no meio do mato. Então, assim, é super interessante. Nós temos também na oficina de Brenan o Templo do Sacrifício, que é uma escultura, né, é uma escultura, mas também é mais que uma escultura, né? Chama Templo do Sacrifício, é uma homenagem que ele faz aos povos dizimados da América do Sul, né? E enfim, aqui tem a urna com as cinzas dele, né? Ele também pede para permanecer no Templo do Sacrifício. Estou olhando o meu tempinho aqui. Então, essa obra, né, de Brenan, ela é gigante e ela vai trazer para a gente informações sobre o que Brenan consumia. Brenan também escrevia, né? Ele lia, ele consumia muita literatura e ele também escrevia. Então, quando a gente entra aqui na oficina, a gente vai se encontrar, né, com poemas, por exemplo, do Brenan e também do Suassuna, em alguns espaços lá da oficina, que ele vai dedicar ao Gauguin, né, e ao Joseph Conrad, que Gauguin é o pintor, o Joseph Conrad vai escrever uma obra que posteriormente é bastante criticada, né, por entender que faz alusão ao racismo. Aqui nós temos uma obra de Brenan, que é intitulada Amazônia, e Brenan é um defensor da Amazônia, né, tanto na sua obra artística quanto na sua obra literária, e Brenan nunca pisou na Amazônia. E aí, em um dos livros dele, ele vai dizer que ele nunca pisou na Amazônia, mas ele sabe, ele sente, né, o que significava a Amazônia. Então, ele vai fazer a série amazônica, que é composta por 12 quadros, né? Brenan, ele também fica conhecido por ter eternizado os cajus. Então, em 2021, ele vai falar numa entrevista sobre a admiração dele, né, pela flora original do Brasil. E ele vai dizer assim: eu devorava os cajus o quanto podia, alongava-os, inchava-os, fazia castanhas diminutas. Mas quando eu vi um livro, acho que de Mauro Mota, com ilustrações em cores de Manuel Bandeira, o desenhista, sobre todas as espécies de cajus que existem no Nordeste, eu verifiquei que jamais poderia ultrapassar as propostas da natureza. Veja bem, a natureza não deforma, propõe formas.
Então, Brenan foi um pintor de cajus, né? E ele é conhecido nacionalmente por alguém que eternizou os cajus em suas pinturas. Brenan também costumava, nas esculturas, trabalhar com figuras híbridas, né? Então, aqui é um pássaro, ele também foi um escultor que fez muitos pássaros com pés humanos. E ao lado, nós temos a sua árvore da vida, onde Brenan traz para nós a sua concepção de natureza. E aqui é muito possível aproximar Brenan, né, dos pressupostos da decolonialidade, quando ele vai trazer o humano rodeado e fazendo parte da natureza. Então, Brenan vai considerar esse sujeito híbrido, né, os humanos e os não humanos, como parte de uma inteireza. E na oficina a gente vai encontrar retratada a flora e a fauna brasileira, né, logo no corredor principal, que é a entrada da oficina. E a gente vai ter esse mural sobre a Mãe Terra. E aqui, né, nos textos aí que eu tenho escrito, eu faço uma aproximação com a cosmologia indígena Yanomami, né, quando ele vai falar desse útero que nasce todo mundo, e a gente vai ter representado. Estou correndo aqui por conta do tempo, né? Aqui nós temos a entrada da oficina, o corredor central, onde o Brenan ele faz uma alusão à criação. Então, aqui a gente vai encontrar a mitologia grega, a gente vai encontrar mitologia africana, a gente vai encontrar a cosmopercepção indígena, a gente vai encontrar a cosmopercepção cristã, tudo junto como compondo esse espaço, né? E Brenan ele vai trabalhando nessa perspectiva. Então, embora Brenan ele apareça para nós como um sujeito colonial e fruto, né, de uma colonialidade, ele vai expressando na arte dele essa dualidade. Aqui nós temos o Parque das Esculturas, que em 2022 ele estava sendo revitalizado, agora ele já está revitalizado, ele foi reinaugurado, e ele é construído aqui para uma homenagem aos 500 anos da invasão. E aí Brenan, ele faz essa escultura, que é muito criticada, porque é uma obra fálica, e ele aqui está homenageando o Burle Marx, e essa escultura trata-se de uma flor, uma bromélia, né? E aí o Brenan conta que ele vai para a inauguração desse Parque das Esculturas, e as pessoas não vão por conta da obra, né? Então ele conta que ele vai lá e ele faz o discurso para os peixes. E aqui do outro lado nós temos as cabeças das sereias, que são 5, né? E cada uma é para um século da invasão, e aí há uma descrição para cada uma. Quando a gente vai andando em Recife, a gente vai encontrar Brenan no aeroporto, a gente vai encontrar Brenan no shopping, a gente vai encontrar Brenan nas fachadas. Então, a arte de Francisco Brenan, ela é presente, né, nos espaços sociais. E o Brenan, ele é um ser contraditório, né, justamente por essa raiz colonial que ele traz. E ele traz para nós uma arte que permite a reflexão decolonial, embora ele vai se descrevendo como esse sujeito colonial de direita, ele escreve sobre isso, né? E aí ele vai dizendo assim, o que mais me agrada nos meus cadernos, nos quais tenho, talvez por razões obscuras, me empenhado, é a evidente e contínua acumulação de apontamentos contraditórios. Enfim, é a minha sina, e não há como consertar as minhas desigualdades, ou melhor dito, ambiguidades. Sou um geminiano. Né? Então ele brincava assim com todas... e não é brincava a palavra, ele refletia sobre o que era ser um sujeito colonial e estar preso nessas correntes da colonialidade, mas também ser um sujeito ambíguo no mundo e que ultrapassa essas questões, né, e essa expressão pela arte também. E, então, nas minhas pesquisas sobre esse tema,
eu tenho trabalhado, né, com alguns conceitos. O conceito da colonialidade do ver, sobretudo, o conceito de diferença e inteireza do Freire, também subjetividade e objetividade, o conceito de sensibilidade de mundo, do Minolo, o conceito de corazonar, do Guerreiro Arias, e o de sente pensar, do Fausto-Borda. Então, esses conceitos, eles vão trazendo para a gente a possibilidade de pensar, né, a colonialidade ou a decolonialidade a partir das ambiguidades e do sujeito, né? Como que esse sujeito que está imerso nesse ambiente que ele é colonial e ele tem fronteiras, né? Onde que essas fronteiras elas também começam a fazer as denúncias da decolonialidade e como que isso tem se expressado pela arte, sobretudo pela arte visual. Então eu vou ficando aqui para a gente ter um tempinho, né, para conversar sobre tudo isso, sobre as pesquisas dos colegas, e também para a gente conversar sobre como que essa arte e essa estética, elas vão permeando a sociedade e nos formando de alguma forma, né? Que informação tudo isso traz e como que as nossas pesquisas contribuem para a gente olhar para esses sujeitos, né? Sobretudo quando eles são diversos, como o Brenan, e ambíguos como o Brenan, como é que a gente não trata isso, né, como uma entrevista com o demônio, né? Quem é esse sujeito que está ali, que tem essa ambiguidade, tem a sua humanidade e também comunica a decolonialidade de alguma forma, porque faz parte desse território. Então é isso, eu fico por aqui para a conversa. Obrigada. Prof. Clara, sempre muito bom ouvi-la. Agradeço pela apresentação, te parabenizo também. Agora nós vamos abrir para um diálogo, né? A ideia é que a gente faça isso como mais uma roda de conversa, trazendo algumas falas a respeito do que foi dialogado no decorrer das palestras. Ali no chat, caso alguém queira participar, se não pode abrir o áudio, levantar a mãozinha ali que a gente vai dialogando. Além disso, eu gostaria de iniciar para a gente fazer esse pontapé inicial aí em relação às falas, e talvez eu acho que, primeiro ponto, eu acho interessante que o fato de nós estarmos aqui dialogando sobre a questão estética, sobre a arte, já é um ponto muito importante, né? Porque a gente traz também a arte como ciência, né? Até então nós não víamos a arte, a ciência em si ela é muito amarrada, o conceito de ciência é muito amarrado, e quando a gente traz esses conceitos para a universidade, por exemplo, ali a Ana, quando traz o diálogo sobre a Fernanda Montenegro e tudo que ela constrói a partir disso, né? O Rafael, quando menciona o estudo das músicas para a gente dialogar sobre essa hipersexualização, sobre a questão da marginalização da pessoa negra e como isso tem aparecido nessas músicas de modo geral. E a professora Clara, quando menciona a questão da estética e das artes, das obras de arte, como isso reflete a questão colonial, né? Então, acho que todas as falas, elas acabam se conversando e abrindo diversos diálogos possíveis aí. Gostaria de, a Ana, se você puder mencionar um pouquinho, né? Nós temos ali a Fernanda Montenegro e hoje nós temos esse filme Ainda Estou Aqui, acho que é o filme, né? Ainda não consegui tempo para assisti-lo, mas a gente ouve na mídia toda essa narrativa sobre. E aí ela traz essa questão justamente da ditadura. Eu acho que a Fernanda Montenegro ela perpassa por essas etapas, o que também reflete na construção dela enquanto mulher, mas também enquanto atriz que traz essas obras. E aí você menciona que hoje ela acaba sendo refletindo em outras pessoas para seguir esse caminho, né? E aí a gente já vai vendo a filha dela, por exemplo, brilhando da mesma forma que ela. Então, se você puder fazer essa conversa para nós.
E já dá para. Obrigada, Loma. Não sei se eu chamo Loma ou chamo Natália. Obrigada, então, pela questão. Essa questão é uma questão interessante, assim, né? Porque, enfim, a construção, né, a construção autobiográfica, a construção narrativa, né, da construção da identidade, nesses debates aí sobre as biografias na história, os teóricos que trabalham com isso têm refletido muito sobre como algumas escolhas que a gente faz também para abordar, né? Até porque não tem como a gente falar de tudo, ainda mais no caso ali da Fernanda, que é uma pessoa de quase um século, né? Então não tem como falar de tudo, até porque tem que ter um recorte, enfim, né? Mais temático e temporal, muitas vezes, né? Mas essa questão da dimensão política da Fernanda é uma questão que vai entrar na minha tese agora no segundo capítulo, tanto a política quanto a intelectual, né? Eu vou pensar essas duas dimensões, e também, como eu mencionei, essa dimensão quer dizer, a linha que separa, digamos, a fronteira que separa a vida pessoal, familiar e a vida artística é muito tênue, né? Uma coisa meio que são coisas que se misturam. Mas a Fernanda, ela, na construção autobiográfica dela, ela, em vários momentos, assim, em várias entrevistas e em várias escritas de si, e nas entrevistas que compõem outras biografias jornalísticas que foram feitas sobre ela sempre se denomina como atuante e não como ativista. Ela se autodenomina assim. Inclusive, em alguns dos tópicos dessas autobiografias, ela pede para colocar esse tipo de titulação, porque isso faz parte da narrativa autobiográfica dela. Então, assim, a gente vê ela sendo, ao longo da trajetória dela, uma figura que vai defender a atuação enquanto uma forma de exercer enquanto uma forma de exercício político. Então, ela vai tomar o ofício da atriz como uma maneira de participar social e politicamente da sociedade, mas ela não é uma ativista, ou, digamos, em outras palavras, uma militante, né? E ela deixa isso muito claro. Então, eles vão ter uma participação, ela e o Fernando Torres, assim, no processo ali da luta da classe artística, né, durante a ditadura militar, principalmente nas diretas já, né, que foi talvez o movimento que mais reuniu aí coletivamente os artistas da música, das artes cênicas, das plásticas, enfim, né, de modo geral. E tem uma documentação bem bacana no fundo deles, da Funarte, sobre isso, com entrevistas deles, com fotos deles participando dos protestos e tudo mais. Mas ela não pode ser compreendida como uma militante, porque a Fernanda, ela também, como a professora Franciele, né, a professora Clara muito bem falou, eu acho que um dos aspectos mais interessantes a gente trabalhar com essas trajetórias artísticas específicas é perceber justamente essas ambiguidades, essas contradições, né? Essa não obviedade desses sujeitos, né? E a Fernanda, ela nunca se posicionou de uma forma militante ao longo da vida dela, né? Porque ela tá dialogando e ela está compartilhando com diferentes tipos de pessoas, tanto os artistas mais militantes, mas ela também está ali sempre em diálogo com essas figuras políticas mais importantes. Quer dizer, ela foi convidada para ser ministra da Cultura, né, do governo do Sarney e do Itamar Franco, né? E, obviamente, ela não seria convidada se ela fosse uma militante que estivesse fazendo uma crítica tão exposta e tão aberta, declaradamente, à política propriamente dita. Eu percebo que ela vai ela vai arriscar um pouco mais nessa crítica agora, no final da vida, porque também aí já tá, né, digamos assim, já tá liberado, né? Mas que daí ela faz essa crítica ao governo Bolsonaro, né? Que inclusive ela compara o governo Bolsonaro à ditadura, dizendo que o bolsonarismo é muito pior do que a ditadura em si, né? Porque dentro de um regime democrático, né? Então, de fato, é muito pior. E no caso da Fernanda Torres, a gente já vê, a Fernandinha, né, no caso, a gente já vê uma
não uma militância, mas a gente já vê um posicionamento bem mais político da parte dela, tanto nas falas quanto na própria atuação dela, né? E aí eu acho que esse filme agora, Ainda Estou Aqui, talvez seja a principal evidência, assim, dela se colocando artisticamente para debater essa pauta da ditadura e principalmente dando spoiler aqui, né, para quem não assistiu o filme, mas assistam porque é um filme incrível que vai trabalhar a questão do dever e da demanda de memória, né, das famílias e da sociedade para com relação a esses sujeitos que foram exilados e que foram torturados e que foram mortos, né, pelo regime e que deixaram esse luto para essas famílias e para essa sociedade que durante muito tempo não sabiam o que foi feito com esses corpos, né? Então essa questão do luto, né, das diferentes experiências do luto. E a Fernanda, ela vai aparecer no final desse filme numa única cena ali, né, em que vai passar uma reportagem, né, sobre isso na televisão, referente ao marido dela, e que foi, né, o Paiva, e, enfim, tá gerando uma série de debates aí no espaço público esse filme, né? Eu acho que ainda eu quero fazer um texto sobre isso, inclusive. Eu e meu orientador já conversou, só que assim, eu acho que na História do Tempo Presente a gente tem que esperar um pouquinho também o debate esfriar um pouco, até para selecionar as fontes, que é muita coisa que está sendo produzida na mídia, né? Então, eu acho que a Fernanda é um pouco contraditória nesse sentido também, assim, às vezes ela fica um pouco em cima, ela ficou durante muito tempo em cima do muro. Eu acho que ela se posiciona mais agora no final da vida, politicamente falando, justamente porque aí ela já não tem mais nada a perder, digamos assim, né? Então, enfim, eu acho que é um pouco isso. Não sei se eu te respondi ou não. Sim, só para complementar, nós temos uma pergunta ali no chat. Você conseguiu eventualmente se aproximar da Fernanda, uma entrevista com ela, algo nesse sentido ou não? Essa é sempre uma pergunta que a galera faz, né? Fica curiosa para saber se já conversei com ela. Então, a Fernanda é uma pessoa que, assim, 95 anos, fez agora dia 16 de outubro, e trabalha muito, né? Não para. Teve esse filme aí que gravaram agora, que foi uma participação bem pequena dela, mas ela tem um filme que ela vai ser lançado agora no dia 25 de dezembro, que é o filme Vitória, que ela é a protagonista, e que ela, nos últimos anos, na verdade, ela esteve muito envolvida com a gravação desse filme, né, que fala sobre uma mulher que foi perseguida por denunciar o tráfico, né, no Rio de Janeiro. E aí ela também tem se dedicado muito nos últimos anos, né, a leitura dos monólogos da Simone de Beauvoir, né, Viver Sem Tempos Mortos, faz 10 anos já, e do Nelson Rodrigues também, Nelson Rodrigues por ele mesmo. Então ela tem viajado muito, ela tem trabalhado muito, e o contato com ela não é fácil. Eu estive em contato com a assessoria dela, que me respondeu prontamente, a Carmen Mello, que trabalha com ela há mais de 30 anos, e a gente tem tentado um encontro que não está sendo fácil. Eu fui para o Rio de Janeiro agora na metade do ano, um pouquinho mexer com os arquivos lá na Funarte, no Museu da Imagem do Som do Rio, tem bastante documentação sobre ela. A gente acabou se desencontrando, mas ela sabe sobre a produção da pesquisa, mas vou tentar ainda, até o final do doutorado, uma entrevista com ela, embora essa entrevista não seja central para o argumento que eu estou desenvolvendo. E talvez eu conversando com o meu orientador, se a gente fizer mesmo a entrevista, eu coloque mais como um epílogo da tese. Ela não é necessariamente, digamos assim, uma fonte que vai ser a espinha dorsal da tese. Até porque são os discursos públicos, né, as narrativas públicas dela que mais me interessam. E também porque eu acho que ela contradiria a tese, digamos, a hipótese da minha tese, que ela está se empenhando no projeto autobiográfico, e todas as demais fontes mostram que sim. Então, é um pouco isso também, né? Esse problema que o pesquisador constrói, né? E, enfim, mas vamos ver. Se rolar, vai ser muito bacana, né? Até mesmo para conhecer ela. Mas é aquela coisa, eu sempre penso assim, meu Deus, ela está com 95 anos, tudo pode acontecer. É um pouco isso, você trabalhar com uma pessoa bem idosa, né? Mas vamos ver. Agradecemos, Ana, a tua resposta. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para ela, pode ficar à vontade no chat. Professora Clara, a professora Aruanã te fez uma pergunta no chat, questionando
como lidar com as contradições do Brenan? É possível separar o autor da obra? Então, né, foi bem difícil lidar com o Brenan, porque Brenan ele tem uma história bem colonial, ele enquanto sujeito, né? E aí a gente que tem essa característica ativa, né, como diria a Fernanda Montenegro, é difícil lidar com um homem daquele tamanho, em todos os aspectos, e trazendo algumas falas, assim, bastante preconceituosas em alguns momentos. Então, assim, foi bem duro lidar com o Brenan, durante um ano, e eu ainda lido com ele, mas hoje de uma maneira bem saudável. Não é possível, quer dizer, é possível separar o autor da obra? Depende. Quando a gente vai olhar isso a partir da literatura, alguns intelectuais vão falar que sim, né? Outros vão dizer assim que não, porque essa obra ela está muito intrincada, né? A partir das memórias, da personalidade, da emoção, do intelecto daquele artista. Então, a obra é fruto dele. Né? E aí a gente pode entrar nas discussões sobre a aura das obras, enfim, várias discussões sobre isso. Então, assim, na minha perspectiva, a gente não consegue separar autor da obra. Porque quando o autor cria aquilo, em determinado momento ele foi atravessado por aquilo para botar para fora. Mas claro que na literatura a gente vai encontrar quem pensa diferente de mim, e tá tudo bem, né? Cada um, dentro do seu momento reflexivo, tem uma compreensão dos fatos. Então, na minha perspectiva, o Brenan ele era um sujeito muito sensível, que foi atravessado por uma estrutura colonial de poder e era fruto dessa estrutura. E essa ambiguidade que ele traz é justamente ancorada nessa sensibilidade, leitura de mundo e espaços que ele também frequenta, que são ambíguos. Só que ele é moldado a partir dessa cultura colonial, e ele não nega isso. E ele, em vários momentos, dentro da leitura que eu faço de Brenan, ele vai trazer isso como condição humana. E ele se mostra muito aberto a essa condição humana que é ambígua, que é dolorida, que é falida, né? Que é desesperançosa e ao mesmo tempo é esperançosa. Então, assim, eu acho que para lidar com essas contradições, você precisa sair do cimento. A gente precisa sair do cimento que a gente mesmo ocupa, para poder olhar para isso e pensar assim, faz parte da nossa condição humana nesse mundo, inclusive mudar de ideia, e que está tudo bem. Então, é quase uma yoga isso, né? Olhar para tudo isso, ser afetada por isso, porque é isso que acontece, né? Não tem... Quando você vai lendo e ele vai contando qual era a sensação dele com as mulheres, por exemplo. Você vai encontrar um cara machista, fruto do seu tempo, da sua história, né? E aí também, eu acho que colocar essa pessoa na fogueira e não dar o lugar do diálogo é desumano, é desumanizador para aquele que pode se humanizar a partir da conversa, né? Então, eu penso que o Brenan me traz essa oportunidade de me humanizar e de exercitar praticamente o que o Paulo Freire traz na sua teoria. Então, para mim, foi um grande exercício de humanização e eu considero assim, que esse exercício se dá quando eu não desumanizo o Brenan por ele pensar diferente de mim, né? Mas quando eu dou a oportunidade de a gente se humanizar junto nesse processo da contradição. Então, hoje, Brenan, para mim, significa um processo de humanização
e uma arte que eu quero estudar muito ainda, porque ela tem muito para contar. Mais ou menos por aí a conversa. Ana, eu acho que é para você falar já. Eu queria fazer só um comentário, né? Porque eu acho que essa fala da professora Clara é muito, muito importante, muito interessante, assim, e é um debate que a gente sempre faz na história também, que é esse desafio que a gente tem principalmente quando a gente está trabalhando com sujeitos, né? Ou, enfim, com acontecimentos, com ideias, né? De outras épocas, que é o problema do anacronismo, né? Que na história, né, existe um debate muito forte sobre isso, que inclusive alguns historiadores dizem, né, que o anacronismo é o grande pecado do historiador, né, porque a gente está sempre, e eu acho que isso vale de certo modo para as humanidades de modo geral, né, porque a gente sempre vai partir do presente, né, do nosso olhar do presente para estudar passados tão diferentes, né, e como é desafiador a gente não olhar de forma anacrônica, quer dizer, colocar os valores, as leituras do presente para com esse passado, e muitas vezes, ao fazê-lo, julgar ideias que são do seu tempo, como a professora Clara colocou, né? Então, esse desafio também da gente que é um exercício muito difícil, né? Como ela falou, olhar para esses sujeitos dentro do seu tempo, né? De que ideias esse sujeito era atravessar, quer dizer, qual que foi o ambiente social possível para que essas ideias surgissem dessa determinada maneira e entender esse sujeito no seu tempo, né? E, enfim, isso é sempre muito desafiador, né? E era mais esse comentário, assim. Você quer rebater a crítica? Eu posso continuar, prof. Clara. Perfeito. Acho que as duas falas elas se complementaram, né? Eu acho que o momento que a gente vive acaba inclusive fazendo com que nós tenhamos alguns posicionamentos que depois a gente para e pensa o que eu fui fazer porque eu estava, e aí a gente apaga as fotos e finge que aquilo não aconteceu. Né? Nós vínhamos debatendo numa aula do doutorado essa semana, inclusive, justamente sobre isso, né? Rafael, uma pergunta para você, primeiro um elogio em relação ao teu trabalho, e eu vou fazer a pergunta e já vou emendar uma próxima pergunta e você responde junto. Como você observa a questão da cultura do protesto e da crítica social que viram produto de consumo? Perdão, vou repetir a pergunta. Como você observa a questão da cultura do protesto e da crítica social que viram produto de consumo? Uhum. Veja bem, eu acho que isso eu posso emendar também no que a professora Clara e do que a Ana estavam falando. Isso é muito do nosso tempo, né? Hoje em dia tudo é muito comercial e é muito rápido. Até a questão do pensamento ela é extremamente rápida, né? Se eu falar que eu sou o mesmo historiador, o mesmo professor de quando eu comecei esse projeto do que eu sou hoje, eu estou contando uma enorme mentira. Agora, como se lida com quando a crítica social ela é cooptada, né, pelo capitalismo? Olha, isso é uma coisa que eu digo que a gente está aprendendo a fazer ainda, porque dentro do movimento negro, propriamente dito, isso daí também é uma coisa que se está em discussão, né? Por exemplo, muitos dizem que você tem que acabar com isso de toda maneira possível, né? Não tornar isso também um subproduto, um produto daqueles que utilizam disso para matar essas pessoas, né? Não fazer eles ganhar dinheiro com isso. E tem outras pessoas que dizem, não, já que se alguém tem que ganhar dinheiro, que seja a gente, né? Que isso daí é muito derivado lá do Black Money de 1920, 1930, do Marcus Garvey. Então, assim, a forma como eu lido, eu digo que eu tô com um pé lá e um pé cá, né? Eu acho muito interessante quando uma empresa negra, né, de pessoas negras, formado por um dono, uma dona, um dono negro, consegue fazer disso o seu viver, né? Muitas vezes me perguntam, poxa, por que você não vende curso sobre isso? Por que você não cobra por X atividades? É que eu também não tenho, né? Aí eu, como cidadão, né,
como um homem como um homem negro, eu não acho que seja interessante eu capitalizar em cima disso. Mas se eu for falar em cima do rap, por exemplo, figuras como NWA, Tupac Shakur, Dr. Dre, Snoop Dogg, eles capitalizaram muito em cima do discurso, né? Só que eles capitalizaram para eles e voltaram isso para a comunidade de uma maneira a projetos, investimentos em outros artistas. E assim, não foi uma capitalização saudável. Por exemplo, o NWA ele era campeão em misoginia, né? Nos primeiros discos deles até o último, antes deles tentarem um retorno. O rap sempre teve esse problema. Então, eu acredito que a capitalização ela é mais uma discussão em aberto ainda. Eu tenho umas problemáticas quanto a isso, quanto a outras não, né? Porque eu também vejo, por exemplo, o movimento de Mães de Maio de São Paulo, às vezes elas conseguem arrecadar dinheiro para ajudar uma família ou outra, que é com a venda de camiseta, né? E assim, eu vou dizer que isso é a capitalização do discurso social, não posso, né? Não posso. Às vezes isso também é uma maneira de se chegar, né? De fazer a mensagem chegar aonde ela importa. E fazer isso chegar de uma maneira justa também, né? De uma maneira não exploratória. E pensando isso também, junto com a questão do anacronismo, acho que também é uma questão que historiadores como eu, a Ana e tantos outros, a gente ainda vai ter que ir pensando isso ao longo da nossa existência, para talvez uma próxima, terceira, quarta geração de historiadores, talvez bater um martelo sobre isso, né? Porque por enquanto a gente vive aquilo que está ali. Eu acredito mais ou menos nessa visão assim de existência quanto a essa capitalização ou não. Mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Fica aberto o espaço para vocês conversarem e dialogarem. Caso não tenhamos mais perguntas, já encaminho para que haja a fala ali dos palestrantes em agradecimento para o fechamento final. Fiquem à vontade. Com a palavra, Ana, vamos seguir na ordem anterior. Bom, então, pessoal, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo diálogo, foi muito bacana essa mesa, gostei muito de participar do evento. Quero também parabenizar a organização do evento, de modo geral, tem mesas muito bacanas, assim, eu estava dando uma olhada na programação, um evento muito legal. E, enfim, é sempre muito bacana falar sobre a minha tese, porque a gente é um trabalho em andamento ainda, né? Então a gente sempre acaba aprimorando, pensando, repensando, né, a pesquisa enquanto ela está sendo desenvolvida nesses diálogos. Então, obrigada. E eu queria aproveitar a oportunidade, então, rapidamente, para divulgar também um projeto de história pública da música no Brasil que eu integro, que é o A Música D. Se eu posso bem rapidamente só compartilhar a tela para vocês verem. A música, então, nesse meu interesse, né, por trajetórias artísticas e memória das artes, eu fui convidada, então, por um amigo meu, o Daniel Saraiva, que é um historiador da música, né, e ele encabeçou, junto com o meu orientador, Ricardo Santiago, esse projeto. Vocês estão conseguindo ver? Consegue? Estamos, Ana, sim. Que é o A Música D, História Pública da Música no Brasil. Ele é um projeto que a gente tenta, assim, reunir um material, né, principalmente com entrevistas, né, e aqui nessa aba aqui a gente tem várias delas, mas principalmente no canal do YouTube, que é esse aqui, né, a música D, História Pública da Música no Brasil, que a gente faz uma série de entrevistas com nomes importantes, muito conhecidos, mas também nomes que não foram tão conhecidos ao longo da história contemporânea da música no Brasil, e que têm obras muito interessantes, e que têm composições que inclusive ficaram famosas
porque cantadas por pessoas muito conhecidas, né? A gente traz essas entrevistas com essas pessoas para o site, para o YouTube, e a gente tem constituído um amplo arsenal de fontes para pesquisas no âmbito da história e, enfim, das humanidades como um todo, da música no Brasil. A gente também tem uma série de resenhas e leituras aqui, feitas por pesquisadores, não só historiadores, né? Mas da área das letras, das comunicações, enfim, que trabalham com esse tipo de temática. Então, é um site muito interessante para quem quiser conhecer. A gente também tem livro também, que já foi feito. E a gente tem... a partir desse projeto, a gente tem tentado, então, um pouco falar sobre a história da música no Brasil a partir de uma linguagem pública, né, que não necessariamente inscrita em artigos acadêmicos, teses, dissertações, que muitas vezes acabam ficando só ali entre os pares, né? Então, a gente tem uma série de materiais muito legais. Tem resenha, por exemplo, sobre Belchior, Chico Science, o projeto Pixinguinha, deixa eu ver outros aqui que sejam mais conhecidos. Tem, por exemplo, uma resenha sobre o álbum, né, icônico do Chico Buarque, Construção. Eu fiz uma resenha sobre o Black Alien, que é um rapper que eu e o Rafa, inclusive, fizemos um artigo recentemente, está sendo avaliado. E tem também sobre funk, tem uma resenha sobre a Anitta, enfim. A gente tem mobilizado possibilidades de pensar a música no Brasil e também produzido fontes para que os novos pesquisadores possam pesquisar. Então, eu vou deixar aqui para vocês o link do site e do canal do YouTube, caso vocês queiram ver essas entrevistas. Tem muita entrevista bacana. Eu fiz esses dias uma entrevista com um dos integrantes dos Secos e Molhados. Né, ele contou várias curiosidades sobre o Ney Matogrosso. Então, assim, muito interessante tudo que a gente tem conseguido pensar a partir dessas entrevistas, né? E trazer essas trajetórias invisibilizadas aí para o centro da historiografia, para o centro dos debates. Então, fica aí o convite para vocês darem uma olhadinha. Obrigada, gente. Obrigada, Ana. Antes só, já encaminhando para a fala de encerramento do Rafael, se você puder encaminhar a tua fala de encerramento, mas também responder a pergunta do chat, tá? Sobre a vinculação do movimento político do rap. Ele se deu antes ou depois da entrada do gênero musical no Brasil? E essa politização não se dá apesar da criação artística? Tá, vou fazer aqui um bem bolado para a gente poder encaminhar. Se a vinculação do movimento político do rap se deu antes ou depois da entrada de gênero musical no Brasil? Olha, eu costumo dizer que tudo que é negro no Brasil, ele sempre tem uma vinculação política, talvez inconsciente ou consciente. Se você pensar o que era a movimentação política nos anos 60 e o que foi o rap nos anos 80, você poderia dizer que não, né? Mas eu acredito que sim, sempre foi, porque o rap, mesmo na sua... Ele nasce, ele vem, né, do Partido Alto, basicamente falando. Principalmente no Brasil, depois da influência norte-americana, ele tem essa junção, né, do samba de Partido Alto com as letras lá de fora, e depois juntando. O Brothers of Rap, por exemplo, ele já fazia isso. Então, as letras, elas sempre tiveram uma contestação política e social que é própria do gênero, que é própria de, bem dizer, toda a música brasileira, música negra brasileira, né? Você pegar o Bezerra da Silva, mesmo que fosse em um tom jocoso, tinha uma contestação política dele ali, né? Então, assim, eu digo que ela nasceu junto, né? Só depois ela foi tomando mais ares ideológicos, digamos assim. Mas eu acredito que sempre teve ali, ela só ficou mais evidente porque daí você, como estava ali na minha apresentação na fala do Mano Brown, o que aconteceu foi o quê? Eram dois movimentos que lutavam pela mesma coisa, tinham o mesmo objetivo, só que eles estavam distanciados, né? Com o rap, basicamente, é como se tivesse acontecido um aperto de mão entre duas quebradas que antes eram desconhecidas, mas que não tinham um atrito. Tinham tudo para estar juntos, só não estavam, né? E essa polícia não se dá apesar, olha,
uma pergunta inquietante, eu diria assim, né? Porque politizar o rap nunca foi necessário, porque ele sempre foi político, né? Eu acho que essa é uma pergunta muito mais de hoje para uma coisa que antes não se pensava necessariamente nessa ambientação, digamos assim, né? Então, eu acredito que se a política vem antes da criação artística, bem provável, né? Só que daí a gente está falando também, aí a gente teria que puxar a escrevivência da Conceição Evaristo, a gente teria que pensar outros conceitos aqui em conjunto, né? Mas aí isso daí seria outra palestra, basicamente falando. E aí, para agradecer, né, o convite, o evento vai ser maravilhoso, vou estar acompanhando aqui durante, são 3 dias, né, de evento, 3 ou 4 dias. Quero convidar o pessoal que seja de Pato Branco também, amanhã na APP, à noite a gente vai ter a 3ª mesa sobre cultura afro-brasileira, né, vivências quilombolas e antirracistas, vai ser bem interessante, um evento com coffee break, vai ser bem gostosinho lá. E no mais é isso, né? Agradecer a Prof. Clara, a Luma, Ana, todo mundo presente aí. Foi um evento bem da hora. Estou bem feliz em ter participado. Prof. Clara, um tchauzinho para nós aí, pode falar e encerramos. Bem, então eu queria agradecer esse momento de partilha, né, com o Rafael, com a Ana, com a Luma, e com todo mundo que ficou aqui para ouvir a gente, para pensar um pouquinho, de uma maneira bem carinhosa, agradecer o professor Rodrigo e o professor Aruanã, que são as pessoas que têm estado à frente, né, da organização desse evento. Um evento muito lindo, muito especial para a gente pensar muitas coisas, e é um desafio organizar evento na atualidade, né? Então, assim, muito obrigada, Aruanã e Rodrigo, né, por acreditarem ainda que esses espaços são espaços que nos humanizam, nos politizam, nos colocam aí no movimento do mundo. Dizer que eu fico à disposição, caso alguém queira conversar, né, coisinhas aí sobre as temáticas que eu tenho pesquisado. E convidar vocês para continuarem conosco no evento. Hoje à tarde a gente tem uma conferência bem legal de abertura na UTF. E, enfim, estejam conosco nessas atividades online e também presenciais. Um dos papéis da universidade pública no Brasil é o de fazer formação política, cultural, e que isso seja aproveitado, né? E que quando a gente faça isso online, que a gente não ligue a nossa câmera e simplesmente deixe as pessoas falando sozinhas, porque existe um dinheiro público investido aqui e a gente precisa honrar, né, essa grana que está aí, honrar o tempo das pessoas que vêm falar com a gente, honrar esse certificado que a gente vai receber ao final do evento. Então, eu agradeço a oportunidade. Hoje à tarde, 2 horas, na sala de treinamento, estaremos eu, professor Aruanã, professor Rodrigo, né, estaremos lá esperando vocês para dar continuidade a essa conversa. Obrigada. Obrigada a todos, pessoal. Hoje à tarde é presencial, lá na universidade. Aguardamos todos. Um abraço.